Olá, pessoal, vamos começar com a disciplina de Finanças Empresariais. Hoje nós vamos ver sobre orçamentos, ok? Então, vamos ver os objetivos da nossa aula. Então, o primeiro é identificar o conceito e a finalidade de orçamento empresarial. O segundo é compreender os objetivos do orçamento e sua importância para o equilíbrio financeiro da empresa. O terceiro é aplicar as etapas básicas para a elaboração de um orçamento simples, organizando receitas e despesas. Hoje, pessoal, nós vamos fazer, então, o orçamento pessoal de cada um. Hoje nós vamos ter uma prática direcionada para isso, tá? Durante a aula. Primeiro, vamos ver alguns conceitos, depois chegaremos a fazer essa parte mais prática, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, gostaria que vocês imaginassem, então, que vocês acabaram de serem contratados como técnicos em administração, tá? E o chefe pediu o seguinte: prepare um orçamento para o próximo mês. Você saberia por onde começar? Quem é que me responde essa? Você foi contratado como técnico em administração. E nós precisamos aqui fazer um orçamento. O chefe pediu isso para vocês. Só que esse orçamento para o próximo mês. Quem é que responde? Como é que você faria? Ok, para controlar esse orçamento, né? Então, vamos pensar aqui que o orçamento ele é um planejamento financeiro. Ali ela falou em planilha, né? Como calcular e organizar. Então, primeiro você pensaria nas entradas de dinheiro, que nós chamamos de receita. Isso, então. Isso, legal. Então, primeiro essa entrada aí de dinheiro, que seria a receita, e depois as despesas e custos, que é a saída, que vocês comentaram agora também. Então, o orçamento, ele é um valor calculado da despesa, tá? É um valor gasto, e a receita é um valor arrecadado. Então, pense aí que, detalhando um pouquinho mais, a receita da aplicação dos recursos dos orçamentos, nós temos uma estimativa, podemos estimar, né, um valor. E esse valor pode ser também utilizado para pagamentos aí variados. Alguns podem utilizar isso para, como um orçamento de casa, né, como você associa com o orçamento da sua casa. Também dá para pensar nesse formato. Agora, o objetivo do orçamento é planejar e controlar as finanças da empresa, falando agora de empresa. Então, prevendo, assim, as receitas e as despesas. Então, para garantir que esse equilíbrio, sempre lembrando na entrada e na saída, temos que evitar as surpresas, né? As surpresas mensais ali. E apoiar a tomada de decisão de acordo com o que está entrando e o que está saindo, e vice-versa. Então, é uma forma de você manter um equilíbrio. Então, vamos analisar algumas definições de orçamento conforme alguns autores, tá? Vamos ver aqui. Por exemplo, esse primeiro autor, ele traz uma definição como: o orçamento é um plano financeiro que estabelece pelo período determinado, geralmente um ano, os objetivos e as metas a serem atingidos pela empresa. Então, é a maneira pela qual os recursos financeiros são adquiridos e também são utilizados para alcançar esses objetivos. Esse é um autor que destaca uma forma mais geral do orçamento, sempre priorizando as metas, tá, pessoal? Já esse outro autor, ele traz o orçamento como um plano financeiro que estabelece a previsão de receitas e também de despesas, né, da empresa. Então, para um período determinado, geralmente também um ano, né, que também ele está destacando um ano, e a maneira pela qual os recursos financeiros serão adquiridos e utilizados para atingir essas metas. Então, muito semelhante à do anterior. E o terceiro aqui é um plano financeiro quantitativo que visa alocar os recursos disponíveis da melhor forma possível. Então, para atender aos objetivos da organização. Então, nós temos aí esses três autores, cada um, né, trazendo uma definição, mas muito próximo do que a gente tinha visto, o que tinha falado. E eu gostaria que vocês agora, a partir dessas três, pensassem em palavras-chave encontradas nas três definições.
ou pelo menos uma dessas palavras-chave que foram destacadas pelos autores. Tá? Posso voltar ali para vocês darem uma nova olhada. Olha lá. Esse aqui é o primeiro. Veja qual palavra-chave que resume praticamente o que ele está falando. Tá? Aqui é o primeiro. O segundo autor, veja lá se você encontra algumas palavras-chave. Também para definir o orçamento. E o terceiro aqui, autor, também trazendo uma definição de orçamento. Veja se consegue pegar alguma palavra-chave para depois destacar. Ok, pessoal? Então, partindo dessas três definições, de acordo com os autores, qual palavra-chave que vocês perceberam que aparece nas três? Qual palavra? Qual palavra, pessoal? Mas é o orçamento. Eu estou perguntando da definição do orçamento. Quais as palavras-chave que aparecem nas definições de orçamento? As três falam sobre orçamento. Agora, entre as palavras do orçamento, quais são? Conseguiram pegar? Não? Acho que não. Tá. Então, o plano financeiro, pessoal, todas elas, todos os autores, eles remetem-se primeiro ao plano financeiro. Então, para você ter uma organização no orçamento da empresa, você precisa fazer um plano financeiro, se referir ao plano financeiro primeiro. E aí sim, você consegue, junto com esse setor financeiro, que a gente sabe que a empresa vai ter, ou tem, né? Ele organiza uma estratégia para se manter ali com os gastos, entradas e saídas, né, numa forma equilibrada. Quais outras palavras nós podemos encontrar, então, nas referências? Vamos lá ver. São 12 palavras que aparecem, né, tendo esse mesmo sentido. Ó, a primeira que vocês ali viram era o plano financeiro. Depois, a segunda trata do período determinado, geralmente um ano. Podem ver que as três definições trazem isso como uma referência. O terceiro é objetivo e meta a serem atingidos pela empresa. Também está como uma palavra-chave. Recursos financeiros, que seriam, então, esse valor, essa verba, né, ou talvez até o elemento ou produto. E a receita e a despesa. Previsão também, previsão que ele pode fazer de acordo com os gastos, né, e também com o que ele arrecada. E a aquisição e utilização dos recursos financeiros. Atingindo as metas, alocando esses recursos disponíveis, ele pode melhorar também, de forma possível, atender os objetivos da organização. E o último, ele traz a palavra quantitativo, tá? O último autor. Então, se refere à quantidade, né? A quantidade de valor de entrada e o valor de saída. Essas são algumas palavras que nos remetem ao sentido, ao significado de orçamento. Já há etapas básicas para a elaboração de um orçamento que eu gostaria que vocês anotassem ali, que são bem importantes. A primeira delas é a previsão de receitas. Quer dizer o quê? Estimar quanto que a empresa deve vender. Depois, levantamento de despesas fixas, como aluguel, energia, salário, imposto. Aí poderíamos citar outros, né? A terceira é o levantamento de despesas variadas, ou variáveis, no caso, a matéria-prima, as embalagens, a comissão, né, que algumas empresas também fornecem, elas acabam fornecendo para o funcionário algumas horas, ou até mesmo em valores monetários, como formato de comissão.
Alocação de recursos para investimento, com as melhorias e equipamentos. E o último ali, a última etapa, como comparação de receitas. No caso, seriam as despesas, né? Verificar se há sobra, que seria o lucro, ou déficit, que seria o prejuízo. Então, essas 5 etapas aí para elaborar um orçamento é importante que vocês anotem. Vamos lá, pessoal? Pessoal, conseguiram anotar? Ok. Então, vamos agora fazer aqui, prestem atenção na elaboração do orçamento, esse aqui é um exemplo, tá? Depois vocês vão fazer um de vocês, tá bom? Então, prestem bem atenção. Ali nós temos a venda de lanches, temos também os valores, correspondente à venda de lanche deu 10 mil, ele entra como uma classificação de entrada. A venda de bebida seria de 4 mil, também é uma entrada. Compra de insumos, quer dizer o quê? Vai sair dinheiro do caixa, então vai sair 5 mil. Energia elétrica, R$800, vai também ser uma saída, né? Eles vão precisar pagar. Salários, 4 mil, é uma saída. E aluguel, 2 mil, também uma saída. Então, o resultado previsto ali, nos valores, deu 2.200. O lucro previsto a gente não sabe, então a gente vai ter que fazer ali o cálculo. Eu gostaria que vocês pensassem agora na elaboração de um orçamento doméstico, tá? E olhem o passo a passo aqui, prestem atenção. Pessoal, atenção aqui. Então, aqui, no primeiro passo, eu gostaria que vocês identificassem as fontes de renda. Listar todas as fontes de renda mensais, como salários, freelance, renda de aluguel, entre outros. Vocês farão ali um orçamento doméstico fictício, tá? Farão fictício. O segundo passo, vocês vão listar as despesas. Vocês vão fazer uma lista de todas as despesas mensais possíveis, como o aluguel, conta de serviço público, transporte, alimentação, educação, entre outros. Não esqueçam aqui também relacionar outros fatores que eu não coloquei, como, de repente, internet, quem paga, né? Então, o primeiro passo é a fonte de renda. O segundo passo é uma lista de despesas. Vocês podem fazer no formato assim, ó, de tabela, tá? Podem fazer assim, no formato de tabela. Entrada é o dinheiro que entra, saída é o dinheiro que vai sair, que vai ser pago, né? Vai precisar pagar. Vocês podem fazer um coletivo também, de repente, da sala toda, tá? O terceiro passo é estabelecer prioridades. Então, vocês vão avaliar suas despesas e estabeleça prioridades. Vocês vão classificar como moradia, alimentação e não essenciais, que seria o entretenimento, que seriam os passeios, né? As compras, de repente, por impulso, entrariam aqui nesse terceiro passo. E no quarto passo, vocês vão estimar valores. Vão colocar também valores fictícios. Você vai estimar um valor de cada despesa mensal com base em registros anteriores, ou até mesmo, se quiser pesquisar na internet, como pesquisa de mercado, também é possível fazer. Certo? O quinto passo é calcular o saldo. Então, vocês vão somar todas as fontes de renda e subtrair pela despesa. E isso vai dar um saldo estimado do mês, para cada mês. O sexto passo é ajustar e revisar. Quer dizer, vocês vão analisar o saldo que está estimado ali, vão fazer um ajuste, se for necessário. E, se o saldo for positivo, você pode planejar economizar ou investir. Então, se for negativo, então será necessário fazer um corte ou encontrar ali alguma maneira de aumentar a renda, tá? O valor de renda, renda da família, doméstico. Se vocês quiserem fazer essa atividade aqui coletivamente, tá? Estou voltando aqui para vocês fazerem um orçamento, pode ser, tá? Eu vou deixar aqui na tela, dá para fazer também, de repente, uma coluna da tabela para cada passo, que talvez ajude,
ou façam em formato de lista, tá? No formato de lista. Também ajuda. Pode ser, Simone? Quer que eu deixe no primeiro passo, segundo passo? Tá, eu espero aqui. Daí, quando você terminar o primeiro e o segundo passo, você me avisa que eu passo para outra tela. Tá bom. Ok. Olá, Simone. Conseguiram fazer essas duas etapas? Podemos fazer a terceira e quarta etapa? Tá. Então, terceira etapa é estabelecer prioridades. Então, vocês vão selecionar alguns dos itens ali, classificar eles, de acordo com, por exemplo, moradia, alimentação, como essenciais, né? Ou também aqueles que não são essenciais, por exemplo, passeios que vocês porventura vêm fazer, comprar algum produto, roupa, que não seja assim tão urgente, tá? Daí você vai selecionar. E o quarto passo é estimar valores. Daí sim, vocês vão colocar valores numa tabela. Valores, aqueles de entrada e valores de saída. Esses são os próximos passinhos ali. Então, vou dar uns minutinhos para vocês terminarem essa atividade. Deu lá, pessoal? Conseguiram fazer o passo 3 e o passo 4? Tá. Então, agora, o passo 5 é calcular o saldo. E o passo 6 é ajustar, se for preciso, né? Não sei se será necessário, mas o passo 5 seria interessante porque você vai pegar o valor, no caso, somar todas as fontes de renda e depois você vai subtrair das despesas. Ok, bem é isso mesmo. Legal, isso aí. Bem certinha a proposta, pessoal. Parabéns pela participação. Então, vou começar aqui contando um pouquinho para vocês, então, o que daria para fazer caso vocês elaborassem um outro tipo de... Ah, legal, esse aí, joia. Dá para tirar foto. Quer falar essa? Então pode falar. Fala esse aí, depois eu continuo aqui. Tá. Tá. Sim. Ok. Ok. Bem enxutinho, então. Então, qual a importância de uma elaboração de um orçamento, então, bem estruturado? Então, primeiro, o orçamento bem elaborado, ele vai permitir uma melhor alocação de recursos e também um controle mais efetivo dos gastos, contribuindo para a saúde financeira da organização. Isso falando já de uma empresa, né? Vocês fizeram um orçamento doméstico. A elaboração de um orçamento não é relevante para o sucesso financeiro de uma organização, né? Ela precisa ser bem estruturada. Então, a elaboração de um orçamento é apenas um processo burocrático e não impacta significativamente no desempenho financeiro da organização, e o orçamento é importante apenas para grandes empresas, não sendo relevante para pequenos negócios. Então, ali entre as 5 alternativas, a primeira que é a correta, né? Que é o que vocês estavam fazendo, só que não a nível de empresa, e sim um orçamento financeiro doméstico. Muito bem. Pessoal, frase do dia, então: planejar é trazer o futuro, então, para o presente, para que você possa fazer algo a respeito agora, tá? Então, é a frase do nosso dia envolvendo finanças. O resumo dessa aula:
Então, o orçamento empresarial é um plano financeiro que reúne conceito, objetivos, etapas de elaboração, permitindo à empresa organizar receitas e despesas, prever resultados e apoiar decisões de forma estruturada. Então, esse é o nosso resumo, nossa síntese. Agora, nós vamos para a aula seguinte, tá? Eu vou trocar aqui a aula e vamos para a próxima, dando sequência ainda ao nosso assunto. Então, vamos lá. Nossa aula 8 aqui. Os objetivos da nossa aula 8 no caso, o primeiro item é identificar as principais atividades operacionais, no caso de uma empresa, seria a produção, a venda e o marketing. Olha como as disciplinas estão interligadas, pessoal. Compreender a importância dessas atividades para o funcionamento e a geração de resultados do negócio, aplicar exemplos práticos de produção, no caso das vendas, do marketing, em diferentes tipos de empresa. Então, agora, dando sequência agora na questão de empresas, trabalhando ainda o conceito de finanças, né? Vamos para a primeira questão. Como que você organiza seu guarda-roupa? Vamos lá, pessoal. Roupas de verão, roupas de frio, calças com camisetas, tudo junto, misturado? Como é que é feito aí a organização do guarda-roupa de vocês? O que vocês acham? Tá nesse ritmo aí? O que vocês acham? Como que está? Tá bem organizadinho, dobradinha a roupa? Tá pendurada a roupa? Como é que ela tá? Chegaram a dar uma olhada hoje aonde vocês guardam as roupas? Se está organizada? Então, gente, aqui nós temos um formato, né, que nos diz muito em relação à organização, tá? Como você organiza a sua roupa? Tudo separadinho, então tá bom. Ó, assim como organizamos a nossa casa, né, as nossas coisas, os nossos objetos, casa, guarda-roupa, a forma que você armazena os alimentos também, hoje também temos outros tipos de organização. No caso da atividade financeira de uma empresa, também é uma organização. Então, nós temos as operações, investimentos e financiamentos, aí de uma forma organizada. São 3 itens importantes. Então, pensando em atividades operacionais, são aquelas que no dia a dia da empresa, como produzir, vender, gerenciar os recursos, eles vão manter o negócio funcionando. Então, é uma organização que é feita. Já envolvendo, então, essas atividades operacionais, podemos pensar na produção, na venda e no marketing. Lembra que na aula passada que vocês fizeram uma propaganda? Então, agora a gente vai pensar em mais itens. Vamos pensar na produção, fazer um produto ou preparar o serviço. A venda é o quê? É entregar esse produto. E esse produto é entregue a quem? Ao cliente. Ele vai fazer uma troca, né? Ele vai te dar o dinheiro e você vai levar vai enviar ou dar o produto. O marketing, que seria a comunicação, né? Na forma que você vai atrair esse consumidor, esse cliente. Então, aí nós temos como principal a produção, que é o processo de transformar a matéria-prima em produtos ou de preparar serviços. Um exemplo aqui é da padaria, que transforma a farinha em pão. O salão de beleza, o que ele faz? Ele transforma tempo e habilidades em atendimento ao cliente. Além disso, o que ele pode fazer o salão de beleza? Quem é que pode me falar aqui? Qual seria outra forma de produção que ela pode entregar? Que mais que o salão de beleza faz? A padaria, ele vai transformar a farinha do pão em pão. O salão de beleza vai fazer o quê?
Isso mesmo, né? Então ele está sempre conquistando novos clientes. Legal. Pessoal, a venda, depois de produzir, então é preciso colocar o produto no mercado. Então quer dizer que se você foi bem atendido no salão de beleza, você vai voltar nesse salão, né? Se ele tiver um preço legal, também você vai voltar. Então, aqui, nesse caso, as vendas, elas representam a entrada de recursos, que seriam os créditos, e que mantém a empresa funcionando. O salão de beleza também funciona nesse formato. Aqui tem outro exemplo, ó. O cliente ele compra um tênis na loja, a empresa recebe o dinheiro, esse dinheiro paga despesas e vai gerar lucro. Então, é um círculo de venda, de contato com esse cliente para depois chegar a vender, depois recebe esse dinheiro ele passa para compra de novos produtos e assim pode gerar novamente um lucro. E assim vai sempre, né, circulando esse dinheiro dentro da empresa, a partir dessa venda. Então, por que um bom produto ou serviço não se vende sozinho? Quem é que pode responder essa? Quem pode responder? Pensaram na situação? Ó, porque além de produzir e colocar o produto à venda, as empresas elas precisam convencer o cliente. Como é que será que ele faz para convencer o cliente? Então tem que ter o que para convencer o cliente? O que o vendedor faz? Como que ele utiliza, que estratégias ele utiliza para vender o produto? Já foram numa loja e conversaram com o vendedor e que ele vai insistindo, até você levar o produto? O que ele fala do produto? Ele fala das qualidades do produto? O que mais que ele pode falar do produto? Então, ele precisa convencer, né, pessoal? Agora, como que vai convencer o cliente a comprar seu produto ou serviço? Falou bem do produto e daí? Como é que ele convence? Isso. Utilizam o marketing por meio de propaganda, promoções, identidade visual, estratégia de comunicação para atrair o cliente e também para aumentar as vendas. Lembram quando vocês fizeram ontem aquela propaganda do produto? Então, é uma forma de atrair o cliente. Se você fizer uma promoção também, ele vai atrair alguns clientes. Vão atrair públicos diferentes, pode ser? Pode ser que não seja o mesmo público, né? Mas, usando estratégias diferentes, você pode chegar a esse público desejado. O marketing, então, é justamente o conjunto de ações que a empresa utiliza para convencer, atrair e também para manter esses clientes, para que eles sejam fiéis. Por exemplo, uma lanchonete, ela faz uma promoção, compre um hambúrguer e leve um refrigerante grátis para atrair os clientes. Será que vai atrair? Né? Vamos ter alguns clientes interessados. E daí envolve o quê? A propaganda, a publicidade, as promoções que podem ser feitas ali, identidade visual, por exemplo, você colocar alguns desenhos ou, de repente, o próprio produto, né, em exposição,
ou o logotipo ou cores aí destacando essa identidade do produto. Estratégias digitais também, como as redes sociais. Você pode escolher o produto por meio do celular, né, utilizando aí os vários canais de comunicação que envolvem produtos digitais. Então, cada uma dessas atividades, elas vão ter um impacto financeiro diferente. Então, a produção, ela vai gerar um custo, quer dizer, matéria-prima, equipamentos e até mesmo os funcionários. A venda, ela vai gerar uma receita, quer dizer, a entrada de dinheiro para a empresa. E o marketing, o que faz? Ele vai gerar também despesas, mas também pode aumentar receitas e pode atrair mais clientes. Então, você vai utilizar o marketing ao seu favor, ao favor da empresa. Então, para isso, as atividades operacionais, elas estão ligadas diretamente ao controle, daí do crédito e do débito. Lembra que crédito é o que você vai sempre pagar, né? E o débito ali é o que você está devendo, né? Lembra que a gente estudou isso em aulas anteriores. Agora eu gostaria que vocês formassem duplas, ou se quiser fazer individualmente também não tem problema. Vocês vão escolher um exemplo de negócio que está aí na tela. Pode ser uma padaria, pode ser uma papelaria, pode ser uma oficina, pode ser um salão de beleza, tá? Eu coloquei 4 dicas ali de exemplos. E esses exemplos vocês vão utilizar como um plano de negócios. Então, padaria, papelaria, oficina, salão de beleza. Escolha um, tá? Coloque aí no teu papel, na tua folha, qual deles que você escolheria. Primeiro escolha um dos negócios. Escolhe um deles, qual que a ideia se aproxima mais, o que você gosta, tá? Daí agora você vai escrever o que seria essa produção desse negócio, o que seria as vendas e como você faria o marketing para atrair clientes. Então, se você escolheu a padaria, por exemplo, então o que vai produzir? Como que você vai vender e como você vai fazer o marketing. Se escolher o salão de beleza, então, veja lá como vai ser a produção, a venda e o marketing. Ok. Uhum. Aí dá para fazer várias coisas como marketing, até para atrair, né? De repente, alguma lembrancinha, alguma coisa específica lá, um creme, alguma coisa assim, que dê para atrair mais clientes, né? Fazendo aí algumas promoções no próprio salão de beleza. Legal. Então, algumas sugestões eu coloquei aqui, porque eu não sabia qual era a opção de que vocês iam ter, né? Então, a produção, como fabricar pães, bolos e salgados, aqui seria a panificadora. A venda, atender no balcão e receber os clientes também. E o marketing seria a divulgação de promoções pelo próprio WhatsApp e redes sociais. Também usar cheirinhos de pão, né, pão quente para atrair o consumidor, aquele balcão que tem algum pão ali para o cliente degustar, também daria para ser. Como eu não sabia qual era a opção que vocês iam ter agora na atividade, eu coloquei uma sugestão aqui. Então, a frase do dia aqui para nós, ó. O objetivo do marketing é conhecer e entender tão bem o cliente que o produto ou serviço ele se ajuste a ele e se venda por si só, né? Então, fazendo um bom atendimento, você pode atrair esse cliente e também fazendo um bom serviço, você pode fidelizar esse cliente, ele pode permanecer sempre, tá bom? O nosso resumo da aula. Vamos lá, gostaria que vocês também pegassem algumas palavras-chave aí, que vão ser importantes para fazer o trabalho. Então, as atividades operacionais, que trata essa aula,
ela mantém a empresa viva no dia a dia. Então, a produção ela vai gerar produtos e serviços, as vendas vão transformar isso em receita, e o marketing vai conectar o negócio aos clientes, fornecendo sua presença no mercado. Então, ele vai ser conhecido aí por várias pessoas se permanecer no mercado. Pessoal, antes da gente terminar, querem que coloque de volta? Tá, a gente abre de novo aqui. Não quer que abre? Vocês vão anotar alguma coisa do resumo? É. Tá. Tá. Pessoal, amanhã é aula de recursos humanos, tá? Prestem bem atenção. Eu gostaria que vocês já organizassem, tá? O resumo para amanhã, para apresentar. Nós temos 2 aulas de recursos humanos. Isso. Tá? Então, já vão tentando organizar um resumo. Pensem nas aulas que já estão postadas lá. E façam as atividades, pode ser em grupo. De repente, um pega a aula 1, o outro pega a aula 2, né? E vão organizando depois o material. Nós vamos começar amanhã fazendo apresentações, porque vocês vão ficar sem nota, gente. Se vocês não fizerem a apresentação no dia da aula, não tem como fazer outro momento, tá? Porque é uma aula online, a aula é gravada. E outra situação é que vocês têm que postar. Eu verifiquei lá, então alguns ainda não postaram. Vocês têm até o dia 3 para postar todos os resumos de todas as 7 disciplinas que eu trabalho com vocês. Então, é bastante coisa. Não deixe para o último dia, tá? Se organizem aí. Ficaram com alguma dúvida em relação a como fazer isso? Assim, nós temos na semana até dia 3 para fazer a postagem. Só que dia 1º, dia 2 e dia 3, nós temos as provas online. Então, essas provas online que já estão agendadas lá no Classroom para vocês fazerem, vocês vão para o laboratório fazer essa prova. Então, não vai ter um momento para você fazer o resumo ainda, vai ser muito corrido, muito corrido. Então, já se organizem a partir de hoje, quem não conseguiu, claro, teve gente que já até postou, está postando lá, está se organizando, mas todos têm que entrar no ritmo de organização, pessoal, tá? Tentem se organizar, fazer essas postagens do material todo. E outra situação, essa prova que vai ser presencial aí no laboratório, né? A professora Simone vai estar junto com vocês aí. Vocês vão acessar com o login e senha de vocês. Todos têm que saber o login e a senha, tá bom? Quer dizer que a senha é a data de aniversário, tá? Lembre disso. Todos vão acessar. Só tem uma tentativa para fazer a prova. Não tem mais tentativas. Se caso der como enviado, concluído, vai ficar sem responder as outras perguntas, tá? Então, tem a média de 6 questões por disciplina. 6 questões por disciplina. Vocês, na segunda, vão ter lá 2 ou 3 disciplinas para fazer. Na terça, 3 também. E na quarta, vocês vão finalizar. Por quê? Quinta e sexta, vocês têm feriado, tá? É feriado. Então, segunda, terça e quarta são os dias de prova, tá? Valendo 3 pontos. Ok? Então, tá bom. Até mais, então. Até amanhã.